Porque a igreja cresce, né? A igreja, ela procura atender mesmo na ausência do pastor, né? Apesar de que ele espiritualmente está presente, né? Já mandou várias mensagens, a gente sempre conversa, mas a gente tem um princípio de respeito enquanto ele está presente. Isso é respeito. Quando ele está ausente, está distante, é um princípio de honra que a gente chama, né? Então a gente honra o nosso pastor e tenta tocar tudo na sequência, da forma como se ele estivesse aqui. Isso é um respeito que a gente mantém à distância e honrando a sua vida, honrando tudo que a gente aprendeu com ele nesse período que a gente está com ele. Cada um tem um período maior, outros menores. Amém? Então, é isso. Eu preciso deixar um recado aqui antes. As mulheres, no final do culto, para eu não me esquecer depois, vai ter uma reunião sobre o congresso, tá? Amém? A palavra que a gente vai falar hoje está lá em Mateus, capítulo 5. Vocês podem abrir. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 16. É com muito cuidado e zelo que a gente faz isso, a gente está falando aqui de honrar o nosso pastor, porque é uma responsabilidade. Quem vem aqui à frente, está aqui em cima, a gente representa uma igreja. Da mesma forma que os meninos louvores estavam aqui agora, vocês viram que hoje a gente teve um baterista, né? Não podia deixar de registrar. Foi tanta oração, apareceu um baterista, glória a Deus. Na verdade, o baterista já estava aí. E eu sempre falo aqui, quando eu tenho a oportunidade, da gente continuar orando pelo Ministério Louvor. Sempre oro pelos meninos do Ministério Louvor, que eles são o nosso pelotão de frente, eles que abrem o culto, eles que fazem o culto iniciar, né? O culto nosso que não deveria nunca ter fim nem início, mas ele tem um momento para acontecer, e o Ministério Louvor é que quebra essas barreiras no início, né? Vamos ler lá então, irmãos, Mateus 5. Jesus, ele nos ensina que ele quer mudar o nosso interior primeiro, sabe? Ele quer que a gente manifeste a sua justiça, a justiça de Deus. E com isso, nós transformados, a palavra nos fala que nós vamos ser como rios transbordando. A gente não é chuva caindo só do céu, mas é através de nós o rio transbordando. E esses ensinamentos que a gente vai ler ali agora, a maioria das Bíblias vai estar escrito que é o Sermão do Monte. Outro evangelho, se não me engano, Lucas vai falar que é o Sermão da Planície, né? Mas nós vamos ler o Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5, ele vai pelo capítulo 6 e o 7. E é bem interessante isso, porque logo no início da caminhada de Jesus, ele já profere o que é considerado por muitos o maior sermão, o maior pregação, ou o maior discurso já feito pela humanidade, né? Que é justamente as bem-aventuranças e tudo que vem na sequência. Vamos lá? Então é assim, começa bem assim no versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos se aproximaram dele, e ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como pode se restaurar o sabor? Para nada mais serve do que para senão ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que é viva, Senhor. A sua palavra que nos conforta e nos confronta. Senhor, nos ensina nessa noite, o culto é seu, a palavra é sua. Permita-me, Senhor, falar dela, falar de ti, e abençoa os meus irmãos e acalma os seus corações, para que todos possamos sair daqui transformados e mudados. E, na mesma forma, Senhor, sejamos capazes de levar o que aprendemos nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém?
Irmãos, as bem-aventuranças, eu acho que todos já sabem, ou já ouviram alguma pregação sobre elas. É um texto muito conhecido mesmo. E a melhor forma de se entender elas é como se você estudasse assim. As bem-aventuranças são passos de aprendizagem, vamos dizer assim. Você aprende uma e você vai para outra. Tem umas versões que já falam assim, acho que a NVI, nova versão internacional, ela fala que alegres os que, né, bem-aventurados os pobres de espírito, ela já vai falar alegres os pobres de espírito. E é uma sequência de instruções sobre o nosso caráter. Jesus começa a falar como que o crente deve ser. E eu quero partir disso aqui hoje, que eu tive que tomar uma decisão uns dias atrás, diante de uma situação, em que eu precisei olhar para uma pessoa e falar assim, eu sou crente. Né? Porque a gente tem uma certa resistência, porque hoje com o mundo de informação que a gente está tendo um monte de nomes para um monte de coisa, e a gente está se colocando como cristãos. Né? A gente faz isso, não faz? Eu sou cristão. Não que a gente deixe de ser cristão, mas quando a gente deixa de ser crente, esse nome, vamos dizer assim, a gente meio que se separa de alguns. E nós, na verdade, não deveríamos ter nem se separados dos cristãos. O cristão deveria ser tudo uma coisa só. Mas quando separa o crente, é um povo diferente. Né? Eu entendo que ele é um povo diferente. E nós precisamos lutar com isso. Aprender o que isso significa e ver o que isso vai mudar na nossa vida e a partir da nossa vida. O irmão Elton, se eu não me engano, ele falou que é em nós e através de nós, né, irmão? Você falou? Eu diria mais ainda, eu diria que apesar de nós. Né? Em nós, através de nós e apesar de nós. Deus vai agir, Deus vai fazer a sua obra. A diferença na nossa vida é se nós vamos fazer parte disso ou não. Né? Nós vamos fazer parte dessa vida ou não, dessa obra. Então, as bem-aventuranças, elas começam dessa forma. Jesus sobe no alto do monte, e isso era bem natural naquele momento. E a gente pensa assim numa montanha, né? Não, o alto do monte é mais ou menos como nós estamos aqui. Só que Jesus, como era comum da época, ele se assenta, o mestre fazia isso, o rabi fazia isso, e seus discípulos também se assentavam. Então ele fala um lugar um pouquinho mais elevado, e isso já parte de uma coisa. Os primeiros que se aproximaram, conforme a palavra fala, são os discípulos de Jesus. E depois, como Jesus percebe que vai chegando muita gente, o discurso vai se alongando e ele passa a falar muito mais coisas do que estava, parece, se você olhar o texto com bastante atenção, do que estava, parece, programado. E se torna esse discurso que eu falei para vocês, que é o maior da história. Né? Vamos pensar o que significa a primeira coisa. Humildes de espírito. Eu já vi tanta pregação sobre isso, tanto pessoas falando coisas diferentes, e a gente fica pensando, o que significa isso? Talvez a primeira já seja mais difícil de entender. Mas se eu falasse para vocês assim que eu sou humilde de dinheiro, o que vocês pensariam? É coisa simples. Se eu sou humilde de espírito, eu não tenho o espírito. Né? Se eu sou humilde de dinheiro, eu reconheço que eu tenho pouco dinheiro. Certo? É bem simples. Então você olha para alguém, qual que é o primeiro passo? Como eu falei antes, são passos de aprendizagem. Primeira coisa, eu reconheço que eu sou humilde de espírito. Quando eu reconheço que eu sou humilde de espírito, eu preciso do Espírito de Deus na minha vida para fazer a sua vontade. Então o primeiro passo é o reconhecimento. Amém? Humilde de espírito seria isso. É bem simples. E a gente já vai para o segundo passo, e é aí que começa mais uma bagunça. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a gente pensa, na nossa carnalidade, na nossa vida na terra, que se eu chorar eu vou ser consolado por Deus. Se eu sofrer alguma coisa eu vou ser consolado. Mas vamos na sequência. Humildes de espírito choram. Né? Choram por quê? Porque reconhecem que são humildes de espírito. Então nós choramos diante do Senhor, dizendo assim, Senhor, eu não consigo sozinho. Esses serão consolados. Está vendo como vai uma sequência? Porque se você tirar isso e trazer para a sua vida cotidiana, você acaba tirando tudo do contexto. E fica cada vez mais difícil entender. E aí vem o terceiro ponto. Bem-aventurados os mansos. Deixa eu só ver aqui qual que é o benefício dos mansos. Eles herdarão a terra. E os mansos é outra confusão. E essa palavra manso, hoje em dia, eu tenho certeza que muita gente aqui já pensou coisa que não deve sobre manso. Né? E é bem o contrário. Eu vou citar 2 exemplos, quem já foi lá em casa conhece. Nós temos 2 cachorros lá em casa. Nós temos o Baraque e a Dolly. Qual deles você acha que é brabo? Só pelo nome. O Baraque e a Dolly. É bem fácil, né? A Dolly, ela é uma lady. Eu brigo com os meninos lá em casa, ela se escondendo do canil. Essa é mansa. O Baraque, gente, ele chegou lá em casa, ele tinha mais ou menos 1 ano de idade. Então ele já era quase adulto, né?
E aí ele chegou achando que ele era o macho alfa lá da região, né? E nós tivemos alguns entraves com ele. E foi feio o negócio. Hoje ele já entende. E eu estudando esse texto, veio tão claro isso comigo, porque quem aqui já não brigou com Deus durante muito tempo? Só eu. Eu já briguei há muito tempo, né? Eu resisti. Eu gosto de brincar com meus amigos que eu falo assim que eu sou condenado à salvação. Porque eu não tinha opção. Eu tenho que ser salvo, né? Porque Deus, eu resisti. A primeira igreja que eu fui de verdade, não sei se a minha mãe que está aqui, ela vai lembrar, era na igreja batista, lá em Chapadão do Sul, a gente ia lá jogar vôlei, e eu achava muito estranho aqueles crentes, né? E hoje a gente está aqui. Foi, sei lá, 30 anos depois disso. Então, o manso é isso, o manso, humilde de coração, que chora, e o manso é aquele que aceita a vontade de Deus sem reclamar. Olha só que coisa interessante. Não tem nada a ver com não ser bravo, não tem nada a ver com não brigar com os filhos, não se irar, não é isso. Nós estamos falando aqui da nossa relação com Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso eu já falei várias vezes. Ô, Fernando, cara, quanto tempo? Bom te ver. Os que têm fome e sede de justiça. Justiça, toda vez que você quiser entender o que é justiça na Bíblia, substitui por vontade de Deus. E aí clareia tudo na sua vida, na sua mente, né? Não, é uma forma simplista de explicar isso, mas justiça fica bem mais fácil. Justiça é a vontade de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Que Ele estabeleça a vontade dEle na terra, que nós façamos a sua vontade. Isso é justiça. Seja feito tudo o que Ele colocou na palavra, justiça. E quando nós vamos contra isso, nós estamos sendo bravos, nós estamos nos irando contra Ele. Nós estamos deixando de ser manso. Isso fala do caráter do crente. Então o que ele deve ser? Humilde, chorar, ser manso e ter fome e sede de que a vontade dele seja estabelecida na terra. Amém? Agora vamos para a segunda parte. Então agora nós sabemos como que o crente deve se comportar. Agora, o que ele deve fazer? Bem-aventurados os misericordiosos. Amém? O que é misericordioso? Essa é fácil. A palavra de Deus, ela fala no Velho Testamento muitas vezes isso, principalmente Oséias 6,6, se você quiser anotar e para depois você dar uma olhada, difícil de achar Oséias rapidinho assim. Ele vai falar assim que eu quero misericórdia e não sacrifício. Não é isso que fala lá? Deus busca por isso que nós sejamos misericordiosos. Misericordioso é a pessoa que atende o outro, que tem misericórdia. A gente tem que sempre entender isso. Por exemplo, aqui em cima, não adianta eu vir aqui e bater na igreja, aproveitando que o pastor não está, né? Falar um monte de coisa cobrando vocês. E não, nós precisamos ser misericordiosos, ter amor no que a gente fala, no que a gente faz. Essa é uma atitude do cristão. Bem-aventurados os limpos de coração. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração. Limpos de coração, simples de explicar também. A gente vai lá e quem já não ouviu aquele versículo de Hebreus, acho que é Hebreus 12. Santidade. Né? Todo mundo sabe completar. Se eu falar uma palavra, você já completa na sua mente. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Né? E a gente fica pensando o tempo todo que a santidade é para a gente ver a Deus. Se eu me tornar santo o suficiente, eu vou conseguir ver a Deus. Mais ou menos isso, né? Eu entendo um pouco diferente. Eu entendo assim que sem a santidade em mim, as pessoas não verão Deus em mim. Eu coloco, como eu gosto de falar, eu coloco a Bíblia contra mim. Por que as pessoas não estão vendo Deus em mim ainda? Porque eu não estou sendo santo o suficiente. Eu não estou agindo da forma que eu deveria agir. Amém? Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores. Isso é outra coisa, palavra que está bem difícil no momento. É muito diferente pacificador de pacifista, viu? O mundo tem pregado os pacifistas. Pacifistas são aquelas pessoas que só falam em paz o tempo todo, mas não fazem nada por ela. A igreja de Jesus, ela é pacífica, tá? Ela não é pacifista. É muito diferente ser pacífico de ser pacifista. Nós somos um povo de Deus. Nós somos escolhidos para representá-lo. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com pacifista? Não toca em nenhum da gente. Não toca em nenhum de nós. Nós somos irmãos, não é por isso que ele não chama um outro de irmão. É por isso que a gente cuida um do outro. Amém? A igreja cuida um do outro. Então a igreja, ela luta para manter a vontade de Deus estabelecida. Ela tem um porquê e ela se defende. Ela não vai guerrear. Ela prega a paz, mas ela não é pacifista. Tá? Ela não é uma manifestante pela paz. Você nunca vai ver a igreja fazendo isso. A igreja ela faz o quê? Ela prega o evangelho. E consequentemente disso as coisas começam a acontecer. Amém? E depois de todos esses passos,
vem os perseguidos. Se você for tudo isso, humilde de coração, se você chorar por ser humilde de coração, manso, ter sede e fome de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, com certeza a gente vai ser perseguido. E essa perseguição, a gente fala que no Brasil não tem perseguição, né? Eu discordo muito disso, porque a gente é perseguido o tempo todo. E eu vejo que cada vez mais a gente vai sendo perseguido em situações do dia a dia, onde a gente pode ir ou a gente não pode ir mais, porque tem lugares que estão se tornando muito impróprios, né? Estão se tornando impróprios, a gente não consegue mais se estabelecer nesses lugares. Então a gente acaba sendo como se fosse expulso e separado, cada vez mais empurrado para o canto. E eu vejo que o crente tem que retomar esses lugares, mesmo sendo perseguido, a gente tem que reagir a isso, porque isso é uma promessa. É uma promessa. Se a gente cumprisse todos esses quesitos, a gente seria perseguido. E essas perseguições hoje acontecem, você sabe, hoje se você compartilha nas redes sociais um versículo, alguma coisa, ninguém vê, aquilo não alcança ninguém, né? Você tem lá 1000 seguidores e não acontece nada, né? E é normal isso. Então, eu vejo que isso é uma perseguição moderada no Brasil, na nossa região, mas ela acontece. Perseguição financeira na nossa cidade, se você é crente, você anda com um tipo de gente, estávamos falando disso esses dias, né? Então você tem que fazer uma escolha, e a gente fez essa escolha. Então, o caráter do crente é esse. Essas são bem-aventuranças. Mas e a partir de agora? O que isso quer dizer? O que isso significa na nossa vida a partir de então? E aí que eu quero falar para vocês dessa situação que aconteceu comigo. Eu cheguei numa pessoa, tem uns 15 a 20 dias, e eu cumprimentei ele, falei, paz do Senhor. E o irmão me falou assim, e aí? Né? Falei, paz do Senhor. Aí ele me falou assim, você ainda é crente? E eu estava num momento de oração. Eu estava num momento de oração, me preparando para esse estudo. Eu olhei na cara dele e falei, mais do que nunca. Né? Que agora eu sou crente mesmo. E agora foi o que eu falei, essa brincadeira que eu fiz sobre os nomes, né? Que é algo diferencial. É aquilo que queimou dentro de mim, essa necessidade de a gente brigar pelo que a gente é. Né? E a gente ir cumprir a nossa função e fazer isso. E aí então Jesus ele continua e ele vai e fala que agora, ele fala tudo isso, ele vai falar assim, vocês devem ser assim, até o versículo 13, até o versículo 12. E depois ele fala assim, vocês são sal. Né? E aí o sal é uma coisa estranha, você fala assim, mas como assim, sou sal? A partir de agora, o que significa tudo isso? E aí se a gente fosse falar de sal, e todo mundo que já ouviu pregações diversas, infinitas sobre sal, vai saber, o sal tem diversas funções, né? E a gente pensa que a primeira função do sal, essa é fácil, salgar, né? Mas essa não era a função que o sal tinha lá antigamente. Qual que era a função do sal antigamente? Aí você vai vir com outra, vai falar assim, a função do sal é preservar, né? Quem morava no interior sabe, preservava a carne, colocava sal, fazia lá o charque, né, aquela sal. Mas a função do sal inicial era o quê? Antes de preservar aquilo, ele matava. A função do sal é mudar a condição daquele momento. Ele é mudar a condição daquela situação. Por que ele mata? Ele mata, a primeira coisa, os germes. Né? Quem que faz churrasco aqui? Já fez. O Elton primeiro levantar a mão. Aí sim. Esse meu conterrâneo. Eu tinha que ter contado a história no início, eu acabei me esquecendo. Gente, você imagina, Santo Augusto, de onde ele veio, e eu vim também, é uma cidade que acho que quem mora do lado dela não sabe onde é. É mais ou menos assim, Nelton, tão pequenininho, lá no Rio Grande do Sul, e a gente se encontrar aqui hoje, e aí domingo passado, quando passou, a gente ia vir, estava sabendo que ia vir pregar, ele me olhou assim, irmão, tu é de Santo Augusto, nós vamos se encontrar no altar da igreja. Eu falei, irmão, tem que se cuidar, né, o que a gente vive, o que a gente faz, bom demais. Mas enfim, o churrasco, quem aqui faz churrasco sabe, eu vou contar as etapas aqui, vai estar registrado, está gravado, como faz churrasco, compra a carne, separa a carne, corta, espeta, Luiz Otávio, põe sal, e aí depois que você põe sal, acabou a preocupação, não é? Se você salgar a carne, já não senta mais mosca, é ou não é? Agora estão inventando o churrasco que você tem que pôr o sal depois, né? É meio estranho, está mudando umas coisas aí, mas eu acho que tem. Mas essa do sal, então a primeira função do sal é preservar. Ele preserva como? Instantaneamente ele já muda essa condição, já não senta mais mosca. Então, o mundo, o crente quando chega, ele já muda a condição. Ele já muda a condição, ele começa a alterar essas coisas. E é muito legal.
Porque o mundo, ele não se salva sozinho. A gente está vendo quantos e quantos anos estão se falando, né, que tudo vai mudar. Você escuta assim, como que pode estar acontecendo em pleno 2022? Cara, o que tem de diferente de 2022 para 1970? Vai parar para pensar nisso? Mudou o quê? A humanidade melhorou nesse caminho? Vocês acham que melhorou? Não, porque é complicado. 1970 não dá, quase pouco a gente estava aqui, né? Vamos colocar lá para 1990. Né? Gente, não mudou nada. Os problemas eram diferentes. Né? E a gente tem a capacidade de falar assim, isso não pode estar acontecendo. Onde se viu esse tipo de coisa em 2022? Como se passar dos anos, ou informação, conhecimento, mudasse as coisas. Né? Isso não muda. Eu creio que o que muda as coisas, que está mudando com um sentido de esperança para todos nós, é o cristão no mundo. E quando eu falo cristão, eu não estou falando da pessoa, desse representante na sociedade. Estou falando do cristão individual. Vamos usar a palavra assim, o cristão ordinário, não o extraordinário. Não me entenda mal, cristão ordinário. É o simplesmente crente. Aquela pessoa que ela faz a diferença onde ela está. Ela tem a capacidade de, em um momento de desespero, lá, assentando tijolos, ele fala assim, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Cara, acalma todo lugar. Né? Aquilo funciona. Né? Esse é o poder de Deus que tem na gente. Então a gente tem essa capacidade dentro da gente de mudar essa condição. E Jesus então ele falava para os seus discípulos. Ele começou dizendo isso para nós. Vocês são o sal. Ele não falou que você vai ser o sal, Eliseu, nem nada. Ele falou que você é o sal. Vocês são. E então isso eu vejo que é muito na individualidade. E o crente, ele tem essa capacidade de fazer a diferença. Eu não sou desses de colocar o crente como grande coisa, ou de falar que você vai fazer isso e aquilo. Eu, um tempo atrás, eu estava conversando até com o nosso pastor, falando sobre isso, sobre qual que é o crente ideal. Que tem, vamos colocar dois tipos de cristão que tem na igreja, bem complicados. Aquele que não faz nada porque diz que não consegue, que ele não tem capacidade para fazer nada. Ele diz que não sabe ler, ele não sabe cantar, ele não sabe pregar, né? Então ele não faz nada. Ele fica ali tranquilo, né? E é legal, é bacana, porque ninguém vai te pedir nada. Aí você vem no domingo, e você vai na terça, aí você está sempre ali, né? E o dia que o pastor pergunta se você quer orar por as crianças, você, não, né? Você vem, então, aí você começa a mudar a condição. E tem aquele outro também que acha que se ele não vir no culto, o Espírito Santo também não vem, né? Ele se acha muito especial. E é muito perigoso, porque a gente tem que andar na média, né? Vamos dizer assim que a gente tem que ser mediano. E aqui quem já ouviu falar que a gente não pode ser mediano? Porque o sinônimo de mediano é medíocre, né? Eu vou falar assim, você não pode ser medíocre, você tem que ser acima da média. Eu vejo que Jesus, ele veio e colocou a gente como mediano. Só que a média de Jesus é um pouco mais alta, né? O Velho Testamento, lá nas leis, era mais ou menos assim. Você não pode sentar nessa cadeira. Porque se você sentar nessa cadeira, você tem que matar um pombinho. Aí o cara vacilava, sentava na cadeira, matar um pombinho, né? Então era mais ou menos assim, essa era a média do Velho Testamento. Você não pode tocar na câmera que está gravando. É 2 pombinhos. Aí o cara ia lá, dava uma cutucada na câmera, ia lá, matava 2 pombinhos, estava tudo resolvido. Isso era passar com média 6. Né? A Bíblia não falava o que você deveria fazer. Era muito diferente. Ela falava o que você não deveria fazer. E hoje nós vivemos pelo que a gente deve fazer. Então vem Jesus e fala assim, por exemplo lá, Jesus fala, o Velho Testamento fala assim, não adulterarás. Né? Jesus vem e fala assim, aquele que olhar para a mulher já adulterou. Você acha que a média é 6 agora ou a média é um pouquinho maior? Então o crente mediano hoje ele é um média 9 mais ou menos. Amém? E às vezes a gente tira uns 10. Essa seria a ideia, tirar 10 o tempo todo. Vamos dizer que a média para passar seria 9. Se você tirar um 10, você vai ser um cara um pouquinho acima da média. Essa é a ideia de Jesus. Então o crente, como sendo diferente, ele faz toda essa diferença. Ou você acha que, por exemplo, assim, que Jesus, quando ele chegou lá na beira do Jordão, que João Batista falou assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa na média dos 6. Jesus mudou tudo. Jesus mudou absolutamente tudo na vida. A partir daquele momento a humanidade foi outra. Tanto que a gente chama de Velho Testamento e depois começou a contar os anos todos novamente. Né? Isso foi há 2000 anos atrás. A função nossa é essa.
Mas não se iluda, tá? Não é só isso, não é só coisa ruim. A função do sal também é dar sabor. E o crente tem essa capacidade de dar sabor, o cristão tem essa capacidade de dar sabor. Nós passamos esses dias agora uma perda na família, um primo meu bem distante, distante de longe. A gente era muito chegado quando era novo, e a gente vê essa diferença, essa questão de uma pessoa que se vai e você não sabe o que aconteceu, o que ela viveu na vida. Você não sabe a situação. Então, você imagina, foi uma morte muito trágica, porque foi um momento, ele teve um câncer, aí foi internado, entubado, ficou inconsciente durante uns 30 dias, né? E aí faleceu. Aí você não sabe o que ele passou, ele não teve uma oportunidade nova. Vamos dizer assim, não teve nenhum instante de consciência dele que pôde mudar a condição. Eu não estou falando que a condição dele estava errada. Estou falando assim que... E essa condição de esperança. Você já parou para pensar o que é a vida sem o cristão? O que é a vida sem Cristo? Eu desafio sempre quando uma pessoa começa a me falar que ele... você é crente, você fala disso, você fala de Bíblia. Pensa você morrendo. Eu falo para essa pessoa, pensa você morrendo, encerrando a sua vida assim, fechando o olho e não ter mais nada. Gente, dá um desespero tão grande dentro da alma da gente. Ela parece que fica louca, ela não sabe para onde vai a alma, né? Vocês já passaram por isso, já fizeram esse teste? Tenta fazer uma hora, para você ver o tanto que é ruim isso. Você fala assim, não tem mais nada. E aí a gente falava esses dias lá na célula, depois da célula, sobre isso. Sobre o quão esperançoso é você saber que tem uma esperança. Que se nós estivermos errados, vai estar tudo bem. Mas se a gente estiver certo, vai ter muita gente mal. Vai ter muita gente com problema. E esse é o nosso papel. Então levar essa mensagem, que há uma esperança para essas pessoas. E a gente como cristãos ser portadores disso. E essa função do dar sabor foi muito engraçado. Quinta-feira lá na irmã Idaliana. Que a gente estava lá na célula, aí na hora da palavra, o irmão Toninho, ele fala um pouco baixo, e as músicas lá em volta estavam bem altas, né? E a gente vê esse desafio, esse de fazer a diferença, e a gente entende, porque a hora que terminou a célula, eles baixaram o volume. E a gente não estava atrapalhando eles estavam atrapalhando a gente, né? E a gente estava lá quietinho, de boa. Mas assim, a gente percebe que a nossa briga não é contra o sangue, né? Não é contra a carne. Então isso a gente, e juntos, é muito bom andar junto, porque a célula acho que demorou, sei lá, uns 40 minutos, e a gente ficou lá depois conversando o quê? 1 hora? Mais ou menos assim, é igual o culto aqui no final. Irmão, se você vai embora logo que termina o culto, eu te desafio, fica aí. Você vai ver que a melhor parte do culto é ali, ó, é ali fora. Na hora que a gente para conversar, daqui a pouco a gente começa a desligar a luz, senão ninguém vai embora, né? Já teve célula, tudo de terça-feira, que a gente foi embora 10h30, né? E a gente conversando e ninguém percebe. Então é isso, a gente ser essa diferença. E o principal que eu quero falar, a gente não é para ser sal, a gente não está falando da igreja batista. Tá? Isso não é uma missão para a igreja. Porque a igreja não consegue. A igreja batista, primeira igreja batista Campo de Júlio, não consegue ir lá na oficina do Eliseu. Ela não vai lá. Né? Ela vai? Não, mas o Eliseu está lá. Né? Lá no caminhão do Bené. Então, é isso. O crente, ele faz a diferença. Eu acredito que um pedreiro cheio do Espírito Santo ele tem muito mais poder do que um deputado evangélico. Sinceramente. Eu creio que esse faz a diferença. Sabe? Esse ele consegue, com o seu momento ali de dificuldade, ou coisa assim, transformar todo aquele ambiente. Amém? Ó, sem que o crente fale uma só palavra, ele muda o assunto do local. Alguém já teve essa oportunidade de você chegar numa turminha de amigos e os caras falar assim, olhar para você e falar assim, o crente chegou. Se vocês não tiveram, o dia que vocês tiverem, vocês vão ver o que é bom. E não é porque você é o crente chato, é porque você não fala palavrão. É porque aquelas piadas que eles estavam falando não servem para você. E essa condição de você trazer o Espírito Santo para a jogada, para o local, muda tudo. Né? Eu gosto de brincar que quando a gente está no meio de pessoas assim, aí tem aquela rodinha de homem e passa uma mulher bonita na frente, os caras, em vez de olhar para a mulher bonita, sabe o que eles fazem? Ele olha para o crente assim, ó, vê se o crente vai olhar. Acho que com as mulheres deve acontecer bem parecido. Né? Então, a gente estão sempre de olho na gente. Né? Por quê? Vou pegar um exemplo lá de casa. Essa semana, nós guardamos uma cerveja lá, né, na geladeira. Tiramos lá e jogamos para a dispensa. Foi uma pessoa lá almoçar lá em casa, levou. A gente não bebe. Não bebe porque não pode? Não, a gente não bebe porque a gente não quer. Né?
Aí, nós temos uma funcionária nova lá em casa, a Catiane falou assim, o que ela vai pensar dos crentes? Foi ou não foi? Então é isso, nós temos um papel. Não que não possa, mas nós somos chamados para fazer a diferença. Né? Eu creio que a gente tem essa condição. Então o crente muda tudo, através da vida, através do caráter, do comportamento, ele salga todo o ambiente. Amém? Isso que eu falo dos deputados e dos políticos, porque eu não creio. Alguém aqui já assistiu algum pronunciamento de um deputado lá na Câmara do Senado, onde for do Congresso, de mais de meia hora falando em defesa da família? Alguém já assistiu? Eu já assisti. E é bom? Assim, mas eu falo assim, vamos lá, vou conversar contigo. Essa questão, você não acha que se a gente fizer o nosso papel aqui, ele é muito maior do que um papel desse que de todos, só um falou que assistiu, esse contato com a pessoa, que a gente fica preocupado, o que vai acontecer? Eu, por exemplo, eu falo para todo mundo que eu votei no presidente, porque ele falou que ela é contra o aborto. E hoje eu mudo minha opinião. Eu creio que não precisa ser contra o aborto. Não escandaliza, só um minuto. Mas se a igreja fizer o papel dela, e todo mundo tiver a consciência que aquilo é uma vida que não pode ser tirada em hipótese nenhuma, o presidente não precisa ser contra o aborto. Mas nós precisamos hoje que pessoas legislem a nosso favor, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. Isso é um desafio. Se nós fizermos isso, não vai acontecer outra coisa. O aborto acontece por quê? Claro, há situações de violência, mas a maioria não é. A maioria é situação de fazer coisa que não deve. Vai ganhar um filho, não vai ganhar um iPhone. Né? Não é isso? Então, você está fazendo coisa que não deve, você vai conseguir o que não deve. A Bíblia chama isso de semear. Amém? Mas eu creio nesse poder, eu creio no poder da igreja e na nossa representatividade como individualidade. Se a gente sim fazer a diferença, e quem é morador de Campo de Júlio, está sentindo a diferença no que está acontecendo na cidade. A cidade está se reorganizando, a cidade está tomando corpo. Talvez quem venha de fora, e é bom nessa época de férias, que muitos estão indo, mas tem muitos vindo. A minha mãe tirou férias e veio para Campos de Júlio. Amém, né? Mas ela vê a diferença na cidade, ela está se organizando. E por quê? Hoje o cristão ele tem representatividade. Não sei se o Toninho participa das reuniões com o prefeito. E a gente não tem mais aquela sede pelo vereador crente. Eu falo para todo mundo, eu não preciso de um crente como vereador. Eu preciso converter um vereador lá dentro. Se a gente pegar um daqueles lá, recém-convertido, e largar lá dentro, ele converte mais uns 5. Né? Eu vejo que é esse o nosso papel. E não ficar querendo colocar o nosso pessoal lá. A nossa função não é essa. É a gente encostar nesse cara ou ir na sessão e quando ele olhar para a gente, ele fala assim, eu não posso falar isso. Ou eu não posso fazer isso. Porque eu sei quem está aqui. Né? E eu vejo que isso tem feito a mudança. E a gente não pode se iludir, irmãos. Porque o mundo está bem complicado. Tá? Ele está bem complicado e a palavra nos promete isso. Tá? Então a função do crente é fazer com que isso mude, mudar essa situação. O mundo sem o crente é problema. Vocês querem abrir aí? Abra, por exemplo, aí, 1 João 5,19. Primeira carta de João 5,19. É bem curtinho. Diz bem assim, ó, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. A gente não é querer assustar. É um versículo bem conhecido. Os crentes ficam gritando isso para todo lado, mas é uma verdade. O mundo inteiro jaz do maligno. E isso não é você falar assim, mas isso foi o apóstolo falando no momento. Não, isso tem inúmeros versículos que amarram isso e deixam bem claro. E a gente está numa de achar que a situação vai melhorar. Né? E ela melhora por um instante. Mas hoje a gente cantou aqui, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa música deveria estar na harpa, né? Porque é isso. Só que para Jesus vir, o que a palavra fala? Eu sei o que ela fala, eu já li o final do livro. Vocês já leram o final do livro, da história? Está aqui, Apocalipse, fala tudo. Né? A gente já sabe o que vai acontecer. Né? E tem gente que lê a Bíblia torcendo para que Jesus fique vivo nos evangelhos.
Ah, precisava morrer, né? Não, está escrito, é uma sequência. Então, o mundo jaz no maligno, mas no final nós vamos vencer. Amém? Olha só. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Então, quem não segue Jesus anda onde? Aula de interpretação agora. Só fazer uma pergunta para o texto. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como que a gente tem a luz da vida? Seguindo a Jesus. E quem não segue a Jesus não tem a luz da vida. E nós somos a luz do mundo. Foi o versículo que a gente leu, o versículo 16. Já a gente chega lá. Efésios 5, 8. Eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz. A gente costuma falar que filho de crente não é crentinho, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Mas filho da luz é luzinha. Olha lá. Efésios 5, 8. Vivam como filhos da luz. Irmãos, a gente pode discordar da Bíblia. Você pode discordar dela toda. E eu discordo de muita coisa, confesso com vocês. Mas eu sei que ela está certa e eu estou errado. Entendeu? Quando eu discordo, eu falo assim, eu tenho que mudar eu. Não adianta, ela está certa, eu estou errado. Isso é fácil? Não é fácil. Né? Porque quando fala que a pessoa tem que morrer porque matou outra, eu até entendo. Mas quando fala que só porque olhou para a mulher do outro tem que matar também, é bem complicado, né? E a gente tem que concordar. Então a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Então tem muitas coisas que a gente precisa entender, que a palavra fala conosco, e a gente até discorda. E tem uma frase de um amigo que ele fala assim, que a gente pode ter dúvidas, mas a gente não pode duvidar. Olha só, a gente pode ter dúvidas. Você pode não entender o texto, mas você não pode duvidar que ele está certo e que você está errado. Ou senão a gente está brincando aqui. Né? Isso é Bíblia. Tá? Vamos parar de se iludir. Tá? O mundo está bem complicado. E eu estou vendo que está cada dia pior. E a gente está perdendo força, perdendo representatividade, porque a gente está sendo impedido de manifestar nossas opiniões nos lugares que a gente acha que deveria. Então, eu acredito que seja o caminho esse, a gente se infiltrar nos lugares onde a gente está, no dia a dia, no ordinário, né? Não no extraordinário. Tem uma frase do Lincoln, antes de uma guerra, diz que o auxiliar dele perguntou assim, presidente, será que Deus está do nosso lado? Diz que ele falou assim, eu não estou preocupado se Deus está do nosso lado, eu estou preocupado se nós estamos do lado dele. Né? Porque ele vai vencer, né? Quem estiver do lado dele vence. E nem está falando de guerra. Né? Então se nós estamos do lado de Deus, essa é a nossa preocupação, se nós estamos fazendo a vontade dele. Amém? Então o texto ele dá sequência, ele vai falar que depois do sal vem a luz. Porque primeiro o mundo observa aquilo que o crente é, depois aquilo que o crente faz. E a luz, ela tem o poder de mostrar as trevas. Porque, como falava no começo da Bíblia, né, tinha as trevas e houve luz. Né, e não fala de sol, fala de luz. É diferente. Né? E eu lembro muito quando meu menino ele dormia sozinho no quarto. Ele pedia para deixar a luz acesa e a luz gerava o quê? O que ela fazia? Ela clareava o quarto, mas ela gerava sombras. Sombras no quarto. Qualquer coisa gerava sombra na parede. Ele tinha medo das sombras. Né? Então depois ele entendeu que ele dormia de luz apagada, então não gerava aquelas sombras que assustavam ele. Essa é a questão da luz. A luz mostra o que você não via antes. No começo a gente vai andando e vai tropeçando em coisas que a gente não enxerga porque a gente não tem a capacidade de ver ainda. De repente a gente tropeça em coisas grandes, a gente vacila em coisas muito grandes na nossa vida. Mas depois a gente vai aprendendo que pedra grande a gente tropeça, porque a gente é cego ainda, a gente não vê. E quando a gente começa a ver, as pedras começam a ficar menores. E eu acho engraçado disso, eu não sei se vocês não têm notícia do Adir, como que ele está, mas ele tem umas pedras nos rins, né? Ele está fazendo cirurgia. E é uma pedrinha desse tamanho. Ah, tá lá? Ele está ali já. Eu não vi. Bom, então... E ela incomoda tanto, né, quando chuta uma pedra no chão, desse tamanho. E a pedrinha pequena. Então é isso. E a luz, ela tem a capacidade de mostrar essas coisas. E aí parece que a gente está incomodando o tempo todo. Que a gente começa a pegar no pé de todas as coisinhas. E não são muitas coisas que a gente não via antes. Então a luz, ela tem essa capacidade. Vocês lembram daquela passagem lá do cego
acho que é Marcos, Betsaida, acho que é, deixa eu ver, Marcos 8, 22. Isso mesmo, Marcos 8, 22. O título fala assim, a cura de um cego em Betsaida. Jesus cura ele, e ele fala assim, você vê alguma coisa? O homem recuperando a visão respondeu, vejo pessoas como que árvores que andam. Vocês lembram desse texto? E é como a gente, quando a gente está cego, sem a luz, porque por que ele falava árvores como que andam? Porque ele nunca tinha visto uma árvore. Né? Eu acredito que esse cego ele nunca tinha subido numa árvore antes. Então ele achava que as pessoas eram como troncos, mais ou menos por aí, né? E aí ele não, pessoas como árvores, andando, um monte de gente. Vocês já viram o mito da caverna? Eu não vou saber dizer direito, mas o mito da caverna, ele fala que haviam pessoas presas numa caverna durante a vida toda e tinha um facho que entrava só uma parte da luz e essa luz projetava a sombra das pessoas que andavam do lado. Aí essas pessoas passavam do lado e projetavam a sombra. E lá algumas pessoas passavam carregando caixote, então a cabeça era desse tamanho na sombra, outros carregando cestos e coisas assim. E as pessoas quando saíram de lá, elas viram que o mundo não era nada daquilo que elas pensavam. Né? Então a gente é assim, a gente acaba vendo coisas e imaginando, quando a gente não tem a clareza do entendimento, que faz a gente pensar tudo errado. Né? E quando a gente começa a entender, então a gente começa a entrar até num desespero de querer fazer com que os outros vejam também isso. Então a luz ela tem esse poder, ela mostra, de uma forma bem simplória, tá, irmão? Esse negócio do mito da caverna, depois vocês quiserem olhar. Amém? Eu não sei o horário, não estou sem meu celular. Oi? 8 e 7. 8 e 7? Então nós precisamos dar exemplo prático disso que a gente está falando. Amém? Como que a gente pode ser sal e luz onde a gente está? Né? O que se espera de nós? Então, o que Jesus espera da gente? Jesus espera que a gente salgue e que a gente ilumine. É essa a nossa função. É tudo isso que a gente falou agora, essa brincadeira de churrasco, de tudo que faz, é para a gente entender que isso muda o ambiente de onde a gente está. Nós precisamos bater no peito e falar assim, eu sou crente. Amanhã, quando a gente atender alguém, é uma grande dificuldade. Não é fácil isso. Não estou aqui dizendo que eu faço tudo isso. Estou dizendo aqui que a gente aprende junto. E a gente, como uma comunidade, a gente vai se somando e ensinando uns aos outros e até cobrando um dos outros quando a gente vê uma pessoa, é aquilo que eu falei para vocês. A gente olha a pessoa olha para a gente e tem uma atitude, e a gente, quando olha para o irmão, tem a mesma atitude. Quantas vezes você já foi no mercado, encontrou um irmão e você não sabia se dizia paz do Senhor ou não? Vai dizer que aconteceu só comigo isso. Aí você fica lá, digo pai do Senhor, não digo, não digo. Passou e foi embora e você não disse. Né? E aí a gente chega na igreja, aqui é o lugar disso. E a gente às vezes chega, senta e vai embora também. Né? Então eu creio que a gente tem uma série de exercícios, uma série de formas de fazer que a gente vai transformando a nossa forma de ser e começamos a ser exemplos que apontam para Jesus. Porque se a gente fizer entender que uma pessoa tão ruim quanto a gente foi transformado por Jesus, outras pessoas também podem. Porque a gente consegue ver o impossível de Deus na nossa vida, mas não vê o impossível de Deus na vida do outro. Não é? A gente olha e fala assim, Deus me transformou, Deus me mudou, Deus me arrancou da garganta do diabo lá, e para o outro você olha e fala, esse aí não tem jeito, e esse não. Né? E a gente tem uns pecados que a gente não deixa passar. Né? Tem uns que até pode, traficante, drogado, o que for, esse a gente leva de boa. Mas a pessoa que faz alguma coisa com uma criança e se arrepende, a gente não consegue, a gente tem uma maldade dentro da gente, e a gente não tem isso natural dentro da gente. A gente precisa olhar para as coisas com misericórdia e com amor. Né? Vamos usar um exemplo, a gente tem aqui, se tem um ex-drogado, um ex-traficante, a gente coloca ele tranquilamente ensinando as crianças a dançar aqui na frente, mas se essa pessoa disser que ela é ex-pedófilo, Deus me livre, não entra nem na igreja. Está vendo? Só estou te confrontando. Estou dizendo que isso acontece, nem sei como que eu agiria numa situação dessa. Mas a gente não tem essa capacidade. E onde que Jesus estava? No meio dos piores. Né? Eu gosto de falar, Jesus, se ele viesse aqui no domingo, eu não sei, eu acho que ele não estaria aqui com a gente. Ele estaria ali na Marechal Rondon.
Não é mais ou menos isso que a gente vê na Bíblia? E a gente estaria lá igual os fariseus, falando lá, ó, comendo lá com os pecadores, em vez de estar no culto. Né? E a gente tem que mudar isso. A gente tem que olhar para as pessoas e entender que Deus mudou a gente. Ele tem essa capacidade, então Ele vai fazer isso com os outros sim. Nosso papel é orar e levar essa mensagem. É um processo contínuo. Lembra que eu falei no exemplo? Não é só chuva caindo, é rio transbordando. Não é só vindo do céu, a gente já sabe o que é para fazer. É rio transbordando, tem que jorrar. E quando a chuva cai, o rio transborda. Né? Tem um pastor amigo do Toninho que fala assim, não é a tampa voando, é o fundo caindo. Né? É a gente, não é a gente alegre com o pregador, é a gente triste com a gente mesmo. Você olhar e falar assim, olha, eu estou triste comigo. É usar a Bíblia contra a gente. Lembra daquele irmão lá, o Eutico, acho que é aquele que dormiu ouvindo Paulo pregar? Aquilo era normal, a gente olha para aquilo e assusta. Fala, por que o cara dormiu? Onde se viu Paulo pregando? Não, era normal para aquele povo daquela época. Eles pegavam um versículo da Torá e ficavam dias meditando naquele versículo, balançando e falando assim, por que eu não vivo isso ainda? Por que eu não vivo isso ainda? Por que eu não vivo isso ainda? Isso é usar a Bíblia contra. A promessa está aqui. Por que a gente não está vivendo ainda? Amém? Então, irmãos, eu quero dizer assim, ó, que é somente nós, somente eu, somente você, não vai ser a PIB. Vocês podem ver que o pastor não está aqui. E a igreja continua. E a igreja, em nenhum momento, Jesus fala assim, você é a igreja. A gente tem mania de bater no peito e falar assim, eu sou a igreja de Jesus. Não, a igreja não fala que você é a igreja de Jesus. Ela fala que vocês são a igreja de Jesus. É sempre mais de um. Não tem promessa na Bíblia que fala de você. Só tem de vocês, de vós, né? Se você usar a versão diferente. Todos vai falar de vós. Então é um trabalho para todos, mas é um trabalho para todos feito no individual, no dia a dia, no vizinho, no colega de trabalho. O colega de trabalho é o principal. E não é, você não precisa pregar para ele. Você não precisa pregar para ele. Se tiver oportunidade, infiltra um versículo. Coloca lá decorado, filtra o versículo. E quem tem compromisso com a palavra de Deus é ele. Ela fala que ele vela e zela pela sua palavra. Quando você coloca um versículo na sua conversa, você fala assim, Deus, agora é problema seu. Eu fiz a minha parte. Agora é Deus que defende esse versículo. Eu quero usar uns exemplos aqui de grandes pregadores que passaram aqui nesse ano. Na verdade, a gente está fazendo aqui meio que um resumo. Não sei se vocês perceberam do que a gente passou o ano todo. E quem lembra aqui do pastor Deuseni? Deuseni falou uma coisa. Ele falou assim, que disse que um dia ele pediu para Deus 1000 almas. Lembra disso? 1000 almas. Como que a pessoa tem coragem de pedir 1000 almas para Deus? Ele falou assim, 1000 almas é 1000 pessoas para ele cuidar, para ele pastorear. Isso que ele disse. É coragem, é ousadia. Falar assim, Deus vai me capacitar. Nós estávamos na sala de oração hoje falando disso. Né? Nós precisamos ser mais ousados, precisamos ir além. Né? O pastor Ednei falou assim, ó, pregar é testemunhar. E o que é testemunhar? A gente quer ser advogado de Jesus. E aí Jesus já é um advogado. A gente não precisa defender a Bíblia. Nós precisamos testemunhar o que foi feito na nossa vida. A gente não precisa ficar defendendo as coisas. Nós precisamos colocar a Bíblia. Ensino para o meu menino. Tem dificuldades no colégio hoje. Como que eu vou falar disso na escola? Você não precisa falar você. Fala assim, a Bíblia diz. Não tem julgamento contra isso. Eu vou te processar. Processa a Bíblia. A Bíblia diz. Mas você está falando? Não estou falando nada. A Bíblia é que diz. Pronto, você resolveu o seu problema. E a partir daí você começa a testemunhar a sua vida. Pregar é testemunhar. O pastor Fabiano falou esses dias sobre ser responsável. Ele usou o texto lá de Caim, quando ele mata Abel, e Deus chega e pergunta para Caim onde estava Abel, e Caim fala assim, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E é uma pergunta retórica, porque Deus não precisa da resposta, e Caim já sabia da resposta também. Por acaso sou eu responsável pelo irmão? Qual que é a resposta? Você é responsável pelo seu irmão. Então, se você quiser olhar para o lado, se não quiser não precisa, porque a coisa mais chata de um pregador é falar, olha para o lado e fala para o seu irmão. Mas entenda que essa pessoa, que mesmo não estando do seu lado, estando próxima de você, você é responsável por ele. Amém? O pastor Aécio falou assim, ó, não precisa de seminário para falar de Jesus. Precisa?
Eu não tenho teologia. Já comecei um monte de vezes, né? A gente para sempre na metade. Toninho fez básico, né? Já vai continuar. A gente não precisa de teologia para falar de Jesus. A gente precisa conhecer Jesus. E quando a gente apresenta uma pessoa, o que a gente faz? A gente apresenta quem a gente conhece. Não tem como apresentar quem a gente não conhece. Amém? Tem uma outra pregadora aqui que foi na terça-feira. Simone Mamédio. Ela falou assim, vamos na contramão do mundo. Amém? Nós vamos na contramão do mundo. Isso é fazer a diferença. Não tem jeito. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser sal. A gente não coloca sal no sal. A gente coloca sal na carne. Né? E lembra que eu falei? Jesus mudou todo o ambiente. Mudou toda a situação. Ele muda a condição. E nossa função é essa. É mudar a condição onde a gente está. Já estou terminando. Tem mais um pregador aqui. Antônio Trevisanuto. Somos diferentes, mas não nos afastamos uns dos outros. Né, Toninho? Lembra? Terça-feira. Eu estava anotando. Vão falando, eu vou anotando. Ó. Caneta 4 cores ainda. Isso que é coisa de velho isso. Somos diferentes, mas não nos afastamos uns dos outros. Então o crente tem essa função. A gente não é bicho, né? A gente não é para espantar ninguém, ao contrário, é para a gente ficar junto. É para a gente saber que a pessoa está com dificuldade, a gente encostar nele. Fazer essa situação mudar na vida das pessoas. A palavra de Deus é o Evangelho, irmão. Amém? Já quero convidar o Ministério Louvor, aqui à frente. Irmãos, eu não sei, aqui tem algumas pessoas que a gente não conhece, às vezes está visitando a gente. Eu quero te falar o seguinte, se você está numa igreja, que lá não tem louvor, não tem banco, não tem ar-condicionado, nem iluminação direito, mas tem palavra de Deus, faz o seguinte, irmão, fica lá. E ajuda a mudar a condição, mudar a situação, ajuda a construir isso. Agora, se você está numa igreja que tem tudo isso que eu falei, completinho, mas falta a palavra de Deus, irmão, vou fazer um convite também para você. Fica lá. Seja sal e seja luz. Tá? A gente quer você aqui, mas a gente não quer você aqui. Você tem que ficar lá onde você está. Fazer a diferença nesse local. Amém? Nós somos igreja de Cristo. A igreja batista, ela tem esse entendimento, tá? Nós podemos somar uns com os outros onde a gente está. Fazer essa transformação, essa situação e mudar isso. E eu falo para você novamente, isso não é fácil. Por isso que a gente anda junto. Falamos disso na terça também na quinta, na célula. É por isso que a gente anda junto. Eu acredito num monte de coisa que fala da igreja, mas se faltar todas elas, e me disser que a igreja só serve para a gente andar junto, tá bom. Que crente tem que andar junto, porque ovelha anda junto, anda em rebanho, anda muita gente junto. Porque sozinho não tem jeito. Vai chegar os momentos que vai ser bem difícil. E não tem ninguém que não consiga dar alguma coisa, entregar alguma coisa. Eu gosto muito quando eu vou para Sapezal nessa época, eu acho que eu tenho umas 10 fotos dos campos de algodão. E sempre Deus fala comigo uma coisa. Quem vê um campo de algodão e pensa na palavra de Deus? E lembra-se, os campos estão brancos. Poxa, é automático. É só assim, como que Deus fala contigo? Palavra, você lê a palavra, Deus traz a memória, você tem certeza que Deus falou. Aí você vai lá tirar uma foto, um dia eu vou pregar sobre isso. Eu estou aqui hoje, os campos estão brancos. E nós podemos entregar alguma coisa. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte. Tem uma história de uma menina que trabalhava num brechó não, naquele lugar que dá roupas usadas, subiu o nome agora, que dá roupas usadas, igual a gente faz aqui, entrega roupas, e aí disse que ela estava na recepção e chegou uma senhora muito grande, muito alta e bem gordinha, e a mulher olhou assim, e a menina percebeu também, a mulher percebeu que eu sou grande demais para as roupas, e a menina não sabia o que fazer. A mulher falou assim, não tem nada para mim, né? A menina falou assim, tem sim. Dá um abraço. Quem já conhecia essa história? Eu já contei um monte de vezes. É isso, a gente sempre tem alguma coisa para entregar. E precisamos acreditar naquilo que Jesus fala. Porque a gente acredita num monte de coisa da Bíblia. Achei tremendo agora, acabou de falar, Noel falou. Jesus chegou para Mateus e falou assim, Pedro, vem me segue. E Pedro saiu seguindo. Jesus falou, a paz esteja contigo, e teve paz naquele lugar. Deus falou, haja luz, e houve luz.
E Deus foi falando, e Deus vai falando, né? E falou para uns, ele vem, e ele veio. Falou outro, vai, e ele vai. Aí ele fala para nós, vocês são sal, e a gente, não é para mim. A gente acredita num monte de coisa, mas quando pega para a gente fazer alguma coisa, a gente acaba dando uma patinada e espera que Deus faça as coisas. Então, quando Jesus fala isso, ele deixou bem claro, não é para a gente ser salvo, a gente já é salvo, e para mudar a condição. Amém? Eu quero orar, nós vamos colocar de pé. Então, o que Jesus falou sobre nós, que isso aconteça nas nossas vidas, que isso transforme nossas vidas mesmo, tá? Que isso seja transformador, que isso mude, que aquilo que Ele colocou dentro de nós, para sermos imitadores, para sermos iguais ao Seu Filho, que nós possamos ser em todo momento em nossas vidas. Nós tenhamos esse dom despertado dentro de nós, de sermos imitadores de Cristo e levarmos isso para as pessoas. Que Ele nos dê graça para cumprirmos com aquilo que já foi prometido e já foi dado como nossa função. Amém? Que nós influenciados, nós possamos influenciar pessoas e possamos durante essa semana fazer a diferença onde a gente estiver. Eu oro, irmão, que Deus te abençoe e cubra a sua semana de bênçãos, que seja tocado pelo Espírito Santo e se mova em direção daquela pessoa que você pensou, daquelas que eu tenho certeza que Deus já colocou aí no seu coração. Pode mudar a condição, pode trocar uma situação, abençoando com uma palavra, com um abraço, com um carinho, com uma doação, alguma coisa, mas leve Jesus para ela, leve Deus a essa pessoa, toque o seu coração, em nome de Jesus.